Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula da nossa disciplina de implantação e logística de canteiro de obras, tá bom? Pessoal, antes da gente iniciar, eu vou fazer o que a gente sempre faz, a gente faz um recapitulando do conteúdo e depois a gente continua em sequência com o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, a gente começou a disciplina, a disciplina fala implantação e logística de canteiro de obras, né? Então a gente começou a disciplina falando da logística, né? O que que é logística? Por que que é importante ter implementação, ter o uso de sistemas logísticos em canteiros de obras, né? Uma vez que os canteiros de obras, né, eles são nada mais do que indústrias. O canteiro de obra ele é uma indústria, indústria da construção civil. Apesar de não parecer, né, a gente é acostumado com o conceito de indústria ser uma indústria, né, um ambiente, digamos aí, fechado, com um maquinário, com pessoas trabalhando, né, e tal, e o canteiro de obras não é nada diferente. Ele é uma indústria na qual eu pego matérias-primas, que são ali, né, cimento, areia, brita, aço, bloco, todos os materiais, né, canos, materiais elétricos, tudo que eu tenho para construir uma residência, porta, janela, vidro, tudo que eu uso, telha, e eu utilizo tudo isso daí para formar um produto, que é uma residência, um viaduto, uma ponte, uma estrada, o que quer que seja que eu esteja, né, construindo. E a gente viu que isso muda muito, né, porque a gente tem na construção civil muitos tipos de materiais e muitos tipos de obras, né? A gente tem obra de pavimentação, saneamento, estrada, edifício, portos, pontes, aeroportos, obras de terra, barragem, eu tenho tudo. E tudo isso, cada um vai ter canteiros diferentes. A gente começou falando muito daquela frase assim, né? Minha obra não termina nunca. Eu já gastei o dobro do que eu planejei, minha obra ainda não acabou. Né? Será que foi planejado? Né? A pergunta que eu sempre faço. Ou será que foi planejado de maneira errônea? Porque muitas vezes, né, a gente vai ver depois isso quando a gente falar em gestão de planejamento, que não é planejado, é que é planejado da maneira errada. Não adianta você ir lá e planejar uma obra e falar assim, ah, essa obra vai custar X e ela vai durar o tempo X, né? Sendo que seria impossível, inexequível executar aquela obra no tempo X e com o preço X. Ela custaria X mais um e custa X mais 3. Né? Ela demoraria um tempo X mais um e custaria X mais 3. Então vai custar muito mais e demora muito mais de verdade. Mas por que que os engenheiros fazem isso? Porque não conhecem os processos que são envolvidos na construção e aí acabam, né, dando para o cliente ou planejando um tempo que é irreal, que ele acha que vai dar, mas na verdade não existe aquele tempo. Nossa, não tem como fazer isso nesse tempo, né? E aí ele acaba entrando para uma estatística de atraso que na verdade às vezes nem está atrasado, é que realmente ele planejou errado uma coisa que ele não conhecia e o tempo, nunca que ele vai conseguir fazer naquele tempo. E aí a gente começou a falar dos tipos de canteiro, né? Tem o canteiro restrito, tem canteiro amplo. O canteiro restrito é um canteiro mais pequeno, né? É um canteiro que ele tem, pode-se dizer, eu não tenho espaço externo para eu construir. Eu tenho que construir exatamente na onde a minha obra vai acontecer. Então, digamos que eu estou no centro de São Paulo, no centro do Rio, no centro de Belo Horizonte, eu vou construir um prédio. Eu não tenho um espaço ao entorno para eu falar assim, ah, eu vou deixar a brita ali, vou armazenar, não. Onde é meu prédio que eu vou construir é exatamente aonde eu vou ter que. Oi? Não, não. É, não. Aonde eu vou Aonde eu vou construir é exatamente, né, aonde, perdão, pessoal, é que aconteceu um imprevisto e me chamaram aqui, eu fui só ver o que que era. É, aonde eu vou construir, né, é exatamente o local onde eu tenho que armazenar meus materiais. Isso não precisa ser só num grande edifício no centro de São Paulo. Digamos que você vai fazer uma reforma numa loja de shopping. Você não vai poder colocar o material tudo no corredor do shopping, né? Você vai ter que construir, fazer a reforma dentro da loja, tendo como espaço ali
o próprio loja. Então, você vai reformar a loja, o seu canteiro é o próprio lugar que você vai trabalhar, né? O canteiro amplo já é, né, ótimo, né? Porque o canteiro amplo ele já tem espaço, né? Quando eu tô fazendo estrada, fazendo uma obra aí, né? É um lugar mais longe, aí eu costumo usar vou ter o canteiro amplo. E o longitudinal é quando estou fazendo obras de saneamento e estradas dentro da cidade. A gente, como falando um pouquinho dos espaços que podem ser necessários de ter em função da NR18. Então, tudo que a gente tratar de canteiro de obras vem da NR18, não tem jeito, tá? Então, vai ter central de armadura, todas essas coisas vêm da NR18, a gente vai falar depois de cada uma delas, tá? Falamos da PCMAT, né, e da CIPA. Na aula passada, a gente começou a falar o seguinte, né? Tá, se eu for fazer um canteiro de obra, o que que eu tenho que, né, por onde que eu começo, né? O que que eu tenho que fazer? A gente falou do processo de aprovação de obras na prefeitura, falamos, né, do processo de que eu tenho que procurar, né, o alvará, o que que eu tenho que buscar, a RT, a RTT, né, o projeto que pode ser solicitado na aprovação para conseguir o alvará. Dependendo da obra, eu posso ter que necessidade de ter licenciamento ambiental, de ter outorga de alguma coisa para uso da água, por exemplo. Falamos da aprovação do processo de obras em condomínios, tá? Falamos do HABITS, dos postos de trabalho, dos EPIs, né, equipamento de proteção individual, tá? Movimentação de materiais, movimentação de pessoas. E a aula de hoje, né, a gente vai continuar aí o conteúdo falando dos serviços iniciais, né? Aquela velha pergunta, professor, peguei uma obra, vou começar a trabalhar, mas e aonde que eu começo? O que que eu faço? Por onde que eu vou? Né? É uma pergunta que todo mundo tem. Comecei e agora? Né? Que fazer? E aí, gente, né? A gente vai ver a partir de agora isso, tá? Não é tão difícil, nada complexo, mas é importante alguns cuidados. Igual a gente teve a aula passada quando eu falei de condomínio, né? Bom dia, Gabriel, só vi agora. E bom dia a todos, tá? Que entraram aí depois, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar a ver o que a gente tem que fazer. Bom, primeira coisa, gente, vou começar uma obra, né? Aquela pergunta que não cala. O que que eu faço, professor? Qual que é a primeira coisa? A gente já sabe que a primeira coisa é buscar aprovação junto à prefeitura do município. Esse é o primeiro passo. Você não vai fazer nada antes disso, né? Não, claro, sim, você não vai ficar parado, né? Mas você vai lá, vai cotar material, mas você não vai começar a limpar terreno, não vai fazer nada. Enquanto você não tiver a aprovação da prefeitura, você vai ficar esperando a prefeitura aprovar. A prefeitura aprovou, aí você começa. Então, primeira coisa, né? Fazer um levantamento topográfico. Tem que ir lá ver esse terreno, né? Ver declividade, ver se eu vou ter que fazer corte, se eu vou ter que fazer aterro, qual que é o caimento, né? Às vezes você tem que ter a planta do terreno, mas é importante você ir lá ver, porque muitas vezes você é contratado para fazer uma obra. Olha, eu tenho um terreno de 20 por 30, né? Eu vou construir uma residência. Você faz? Faço. Você faz o projeto, faz tudo para aquele terreno, né? Só que muitas vezes a pessoa nunca foi lá ver. E a primeira coisa que você faz antes de fazer o projeto é ir lá ver, tá? Mesmo que você não faça o levantamento, mas você tem que ver. Que às vezes o 20 por 30 do papel, chega lá na hora, você vai lá e fala, nossa, né, se eu não posso fazer estaca escavada aqui, mecanicamente, que não tem como entrar com máquina aqui dentro. Eu não posso fazer tal coisa aqui, que vou ter que fazer um muro de arrimo ali, eu tenho que ir lá ver, né? Aí eu faço o projeto. Mas mesmo assim, depois, você vai ter que fazer um levantamento topográfico. Ver essas medidas, ver declividade, se eu tenho declividade para o fundo, declividade para a rua, né? Dimensão de rua, de calçada de acesso. Tem rua que chega lá, tem calçada, tem água ligada. Como que eu faço para captar água da chuva se eu precisar? Tem rede de esgoto? O que que eu tenho ali? Tem energia? Não tem? Tudo isso é necessário fazer o levantamento para eu entender como é que está lá, senão eu não consigo fazer nada, né? Então, um exemplo, né? Deixa eu ligar a caneta aqui. Né? Então eu tenho que ver o caimento do terreno, ver a largura, ver se tem rua de acesso, se tem rede de luz, se eu vejo que tem um hidrante, eu tenho caso lá, eu sei que passa rede de água por ali. Eu preciso conhecer como é que está o meu envoltório, né? Levantamento topográfico e do solo.
A sondagem, né, quando vai fazer o projeto de fundação, vai estar lá junto. Eu já coloquei aqui porque a gente precisa falar, mas quando você faz fundação, você já sabe o que você tem que fazer, né? Então eu tenho que conhecer as características do solo desse local, a resistência que ele tem, quais são as espessuras. Eu tenho uma camada de argila, depois areia, como que está esse solo? Quais são as espessuras de camadas? Qual que é o nível do lençol freático, né? E eu preciso fazer uma sondagem para isso, né? E aí eu faço, né, furos com a planta dos furos, né, da onde a sondagem foi realizada, e a cota da retirada para eu saber. Geralmente, né, faz o SPT, que é o Standard Penetration Test, né? Então ele é realizado com um barrilete, né, que perfura o solo em uma haste, que tem um tripé e tem um motor. Então ele meio que sobe, né, aquilo lá e solta. Aí ele cai lá dentro e vai perfurando e vai tirando amostras, né, indeformadas. Tá, então só para vocês verem aqui como é que é. Eu tenho uma haste, né? Eu tenho um barrilete, é como se fosse vou falar bem a grosso modo, tá? Perdão. Imagina que você inverte um copo e você vai enfiando esse copo no solo e quando você tira o solo fica preso dentro do copo, tira uma amostra deformada. Tá, não tem nada a ver, gente. Eu tô falando a grosso modo para ilustrar, porque não tem como eu mostrar aqui na imagem plana. Então eu vou perfurando e retirando a amostra de solo. Essas amostras eu vou conseguir depois por meio, né, lá em fundação a gente vê isso. Você consegue determinar a resistência das camadas do solo, né? Para que isso caia, eu tenho um motor que tem um peso, ele puxa esse peso e aí solta ele cai, né? Aqui um exemplo aqui de fazer. Professor, eu que tenho que fazer? Tem gente que gosta de se aventurar, vai lá e pega e faz, né? Eu sou capaz de fazer? Com certeza. Né? Vocês fazem fundação, vocês aprendem tudo isso, aprendem como que interpreta o resultado, dá para fazer. Mas geralmente você não vai ter esse maquinário, você não vai ter essa sonda, né? Então você contrata alguém que faça o SPT e te dá o resultado. O resultado ele vai te dar lá, o resultado é esse. Você tem que saber interpretar, tem que saber o que você faz ali. Tá, ele vai te dar o resultado do SPT. Mas, preciso fazer, a consultora que eu trabalho faz, engenheiro civil é capacitado totalmente para isso, tá? Falo assim, geralmente se você não tiver essa máquina, você não vai comprar isso daí para fazer um ensaio, você vai mandar, né, vai contratar alguém que faça, tá? Então o resultado dessa sondagem, ele vai me dar o perfil do solo, né, dados que tem o nível do lençol freático, as camadas e tipo de solo existente, e aí eu consigo, né, com isso, identificar qual que é a resistência à compressão do solo. E aí eu sabendo essa resistência à compressão do solo, eu consigo determinar qual que vai ser a fundação, né, que eu vou dimensionar. Então, tendo, né, os dados do local, né, eu vou definir o projeto, olha, a fundação vai ser tal, a casa vai ser tal, vai ter um corte tal, vai ter um aterro tal, né? Eu tenho já as permissões necessárias, já fui na prefeitura, já peguei meu alvará, ou o condomínio já aprovou junto à prefeitura, o condomínio aprovou primeiro, depois a prefeitura aprovou. Então aí realmente está todo mundo certo, todo mundo de acordo, vamos começar, início da obra, né? Então eu vou começar meus serviços iniciais, né, para efetiva implantação do meu canteiro, né? Então eu começo aí fazendo a limpeza do terreno, fazer a demolição, né, retirada de resíduos, movimentação de terra, muros de contenção, tá? Sempre tomar muito cuidado com obra existente na vizinhança. Uma coisa que é muito importante, gente. Quando vocês forem fazer isso, não se esqueçam, tá? Sempre que você vai mexer, fazer movimentação de terra, ó, vou fazer movimentação de terra, né? Vou fazer corte, ou vou fazer aterro. Você como engenheiro civil, você pode fazer avaliação e perícia, né? Então você vai visitar todas as casas ali ao entorno da sua, você vai construir todas as construções ao entorno e você vai falar, olha, a gente vai começar a trabalhar numa obra aqui, tadadadadã. Então eu quero fazer um laudo de vistoria da sua residência, você me permite, para sua segurança e para minha, porque se acontecer alguma coisa de ter uma trinca, de ter um recalque, de ter um alívio de tensões, que isso não é anormal de acontecer, acontece, né? Você pode depois, né, pedir ressarcimento, porque você tem um laudo mostrando que antes não tinha isso, que agora tem. Então sempre façam. Isso não é para proteger só você, é para proteger as duas partes. O que acontece muito? A pessoa não faz, aí ela vai lá, me escava um talude, faz um monte de movimentação de terra, racha a casa do vizinho inteira. A pessoa entra na justiça para conseguir ressarcimento, né? Vira uma guerra.
E aí você não fez o laudo, você não tem como provar que aquilo não estava antes, e com certeza você vai perder, tá? Porque aí eles vão ter que contratar alguém, a pessoa vai lá e fala, olha, rachou e realmente movimentou até aqui. É possível, o caos é isso. Você vai perder. Tem gente que age de má fé, como tem gente que não age. A pessoa pode já ter a trincadura lá na casa dela, ir lá e falar que foi por causa da obra, entendeu? E aí você vai ter que arcar com a reforma que seja que a pessoa pedir. Então, é melhor fazer, porque se não tinha e realmente a sua obra causou, você vai ter que arcar. Mas, se tinha, a pessoa não vai poder pedir. Porque se ela fala alguma coisa, fala, não, mas aqui no laudo, ó, já estava antes da gente movimentar a terra, essa trinca, já estava isso aqui já acontece, então já é uma outra patologia. Aí, se agravar, é uma outra história, entendeu? Mas é bom fazer. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Sempre, isso é uma coisa que muita gente esquece, né? Vai lá e já começa, já escava, e a hora que vê já tá feito o problema, tá? Então eu vou pensar em tudo isso, né? Vou pensar em ligação provisória de água e de energia, né? Eu tenho que ligar água, eu tenho que ligar energia para ter o canteiro, porque como que eu vou fazer, né? Que seja provisória ou que seja permanente. Onde que eu vou mandar esse esgoto do canteiro de obras? Né? Alguns canteiros têm, antigamente, no material de vocês está assim, porque antigamente tinha bastante isso, né? O pessoal instalava um telefone lá no canteiro ou instalava internet. Hoje, só se o canteiro for um canteiro que vai demorar 2 anos para construir, talvez eles instalem internet. Mas telefone eu já acho mais difícil, né? Hoje as empresas já preferem o quê? Deixa cada um dos encarregados com o celular, com o chip da empresa, né? E aí vai se comunicando por celular, que é mais fácil, né? E às vezes nem internet, né? A internet fala por WhatsApp ele mesmo. Quando o cara tem que ir, eles mandam rotear a internet do WhatsApp para um notebook e você se resolve por ali mesmo. Tá, ou eles compram um modem, né, para não ter que, porque é complicado fazer uma instalação de internet provisória, não, eles preferem já colocar um modem lá e pronto, sabe, é mais fácil, né? Mas, né, se precisar, não, é um canteiro de uma hidrelétrica que vai durar 7 anos a obra, aí provavelmente vai fazer mesmo, instalação de telefone fixo em internet. Tá, então vamos falar de limpeza do terreno primeiro, né? A primeira coisa vai ser limpar o terreno. Então vai ter diferentes formas, dependendo da necessidade do mesmo. Às vezes precisa tirar, né, vegetação, tá? Às vezes não é só mato, às vezes tem vegetação de grande porte, né? Vai usar maquinário de corte, coleta do material cortado. Pode ser preciso efetuar o destocamento. Né? Destocamento, gente, é quando tem toco de árvore lá no solo, eu tenho que arrancar, né, esse toco, né? E aí vai ser um desmatamento com uso de motosserra, retirada de raiz e galhos, né, com maquinário. Tá? Limpeza manual, capinagem, né? Retirada de vegetação rasteira, comum em obras dentro de espaços urbanos. Isso aí é normal, todo mundo sabe que terreno baldio tem lá uma grama, um mato não crescido. O problema é quando eu tenho que tirar, né, árvore grande. Outra coisa, né? Nem tá aqui, mas é importante. Se vocês tiverem que arrancar uma árvore, olha, o projeto tá aqui, tem que tirar uma árvore. Antes, lá na hora de pedir aprovação para a prefeitura, você tem que avisar que você vai precisar arrancar essa árvore. Aí vai ter que fazer o pedido, ver lá com a prefeitura se ela liberar, ela pode até liberar. Tem prefeitura que talvez não libere, mas a maioria libera. Ela vai liberar desde que você plante 50 mudas de outras árvores, entendeu? Então tem que ver isso, tá? Se você precisar de arrancar uma árvore, uma coisa, tem que ser pedido isso. E aí depois, se eles liberarem, você vai arrancar desde que você plante 50 mudas de árvores no fundo de vale, em algum lugar. Geralmente eles pedem assim, 50, 100 mudas de árvores que você plante, você arrancou uma árvore. Tá bom? Então é normal e é importante que isso seja feito, tá? Demolição retirada de resíduos. Às vezes, a gente já tem uma construção antiga lá, tem parte de uma construção antiga, né? Então, junto lá com o meu alvará, eu tenho que deixar falando que eu tenho que pedir permissão para demolição, tá? Gente, demolição é por experiência própria, tá? É mais perigoso do que a construção. Toma muito cuidado com demolição, tá? Coisa que tá ruindo, a pessoa vai lá, começa a martelar. Você já deve ter visto um monte de vídeo na rede social aí de gente que vai demolir uma parede, a parede cai em cima da pessoa, gente que tá demolindo um negócio e a laje desaba com a pessoa lá em cima. Muito cuidado com demolição, tá? Demolição é assim, é a oficina do acidente,
sabe, do acidente de trabalho. Toma muito cuidado. Cuidado com fiação, tá, energizada que tá lá. Cuidado com fossa antiga, né, que ninguém sabe que existe. Às vezes tem uma fossa antiga lá perdida, cai um maquinário lá dentro, cai alguém lá dentro. Cuidado com poço antigo, né. Eu fiz um estágio num prédio que estava construindo e eles estavam escavando, né? Era um terreno de uma casa, que 3 terrenos de casa que a construtora comprou, demoliu as casas e fez. Eles fizeram uma limpeza de terreno superficial. E não sei como, gente, né? Quando foi fazer a fundação, a garagem era enterrada, né? A garagem era subterrânea. Começou a escavar, deram num poço, né? E era um poço que ele tava assim, a uns 4 metros, tinha uma camada de uns 4 metros de solo em cima dele, que eu acho que quem construiu a casa colocou uma tampa lá de cimento, né? Jogou um aterro por cima e construiu a casa. Então ele não caiu, ele se manteve ali. Na hora que escavou, o poço apareceu lá. E o cara que estava escavando de final de tarde, ele achou o poço e não falou nada. Ele ficou quieto. Olha, tem um poço aqui. Ah, nossa, ficou por isso. Né? E ele parou a máquina bem do lado do poço com o intuito assim de, olha, né, vou deixar a máquina bem do lado, porque aí, né, a pessoa vai ver a máquina que ela não vai chegar de uma vez, protege, né? Ao invés dele ir lá colocar uns cones, colocar alguma coisa poço, tirar uma foto e mandar para todo mundo, né? Ele fez isso na cabeça dele, ele estava protegendo. No outro dia me chega outra pessoa que vai lá mexer com a máquina, né? E ele chegou do lado da máquina e falou assim: ah, eu vou olhar se o pneu. Ele disse que ele achou que o pneu estava murcho do outro lado. Vou ver se o pneu tá murcho. Ele pegou e deu a volta na máquina, e deu a volta na máquina olhando para além. Quando ele virou a esquina da máquina, que ele virou o pneu, era o poço. A máquina estava parada bem perto. Era o poço. Ele não viu. Quando ele viu se desequilibrou, ele caiu lá dentro. Ele tinha chegado, tinha pouco tempo. Ele sumiu, ninguém achava ele, né? Aí deu um tempinho, chamaram, e isso era na garagem, lá embaixo, ninguém ia lá, só tava a máquina lá. E procura, e liga, o celular não toca, e todo mundo, nossa, mas ele não veio, poxa, mas eu vi ele agora há pouco. E o engenheiro já ficou arrepiado, que ele falou, né, aconteceu alguma coisa. Quando a pessoa some assim, já fica todo mundo com medo, né? E começaram a olhar nas lajes, começaram a olhar, e cadê ele? Será que ele bateu a cabeça? Será que ele machucou? E alguém resolveu. Aí ele, o cara que tinha deixado, as tocou. Nossa, eu achei um poço ontem. Aí saiu todo mundo correndo, chegou lá, ele estava dentro do poço. Né? Graças a Deus não era um poço tão fundo, né? Ele tinha escavado uma boa parte, então acho que ele tinha uns 8 metros de fundura, mas ainda assim é fundo. Cair 8 metros direto é alto, né? E ele quebrou as 2 pernas. Tá? Então toma muito cuidado com isso. Você dá impulso, você fica demolindo coisas, tá? Assim, é o principal fonte de acidente de trabalho, né? Coisa desmoronando, tá? Então, para você fazer isso com segurança, segue sempre a NR18, né? Indicações NR18, item 5. O item 5, né? Dedicar atenção especial com cuidados em relação às linhas de fornecimento de energia, tá? Eu já vi também a pessoa vai derrubar poste e que tá com fio, e aí puxa, arranca, cai um fio em cima de uma máquina, eletrocuta, sabe? É complicado. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Materiais inflamáveis é mais difícil, mas pode ter estabilidade, retirar de elementos frágeis no início, né? Então, assim, geralmente quem vai fazer demolição tem que ter alguém que tem experiência, que já trabalhou, um engenheiro que conheça, ou uma empreiteira que conheça, que saiba fazer, que tenha cuidado. Não vai fazendo de qualquer jeito, né? Ver o que está caindo primeiro, já vai tirando isso primeiro com uma máquina, tá? Com calma, sem pressa, porque pode dar problema. Tá? Então tem que ter uma série de orientações para prevenção de risco, acidentes que possam existir durante o serviço. E ao realizar as demolições são gerados resíduos, né? Então por isso lembre-se de verificar na prefeitura quais são as diretrizes para a gestão de resíduos de obra, né? Cada prefeitura vai ter suas diretrizes. Algumas prefeituras falam, se você gerar a partir de tantos metros cúbicos, você tem que mandar para uma usina de reciclagem, de RCC, né? Não, se for até tanto, você coloca na caçamba, a gente coleta, né? Vai cobrar uma taxa e leva para uma outra cidade que tem uma usina. Mas geralmente é mandado para uma usina de RCC para fazer a reciclagem desse material, tá? E cada prefeitura vai ter sua regra para isso. Qual que é o certo, professor? Não dá para saber. Cada lugar vai falar o que você tem que fazer com isso, tá?
Então, você pode ter movimentação de terra. Então, digamos que você foi lá, viu que tem água, viu que tem luz, limpou o terreno, né? Tirou vegetação, demoliu o que tinha que demolir, limpou tudo, tá tudo certo. O que que eu tenho que fazer? Vê agora se eu tenho que fazer corte ou aterro, né? Movimentação de terra ou terraplanagem, né? Então, aí vai ser um conjunto, né, de operações necessárias para a realização de corte e de aterro, né? Então, eu vou ter que fazer escavação, carga, transporte, descarga, compactação, se estou fazendo aterro, acabamento do nível final e podendo envolver a proteção vegetal de muros e contenção de volumes de terra. Né? Ao realizar escavações ou demolições, atente-se às possíveis instalações subterrâneas, tá? Elétrica, hidráulica e sanitária. Cuidado! Eu falando agora do poço, mas pode ter fiação elétrica subterrânea. A gente pode ter N coisas acontecendo, tá? Isso aqui vocês já sabem, né? Ó, digamos que eu tenho um terreno que ele é assim, ó, né? Todo irregular. Eu sei que, como eu quero esse nível aqui, ó, né? Eu quero que fique a casa nesse nível, eu sei que eu vou ter que cortar daqui. Se eu cortar daqui, eu já posso aproveitar e aterrar aqui com o volume que eu cortei. Nem sempre é o suficiente, eu posso ter que comprar, né, solo de fora para colocar, mas eu posso já aproveitar, tá? Eu tenho que tomar cuidado com o volume de solo, porque assim, o solo tá lá. Então eu faço um cálculo, né, lá igual tu faz topografia, ou em obras de terra, do meu volume de corte. Então eu calculo, olha, meu volume de corte é 18 metros cúbicos. Mas esse volume de corte de 8 metros cúbicos é o volume de solo compactado lá na natureza. Quando eu começar a escavar, ele aumenta, né? Então eu tenho que tomar cuidado porque ele aumenta, né? Ele tem empolamento. Então eu tenho uma taxa, né? O terreno, ele está compactado devido a fatores de chuva, de carga, processo geológico, ele está compactado há muito tempo. Quando eu for mexer, ele toma solto, ele perde essa consciência densa e ele aumenta. Tá, então o volume tende a aumentar muito. E a mesma coisa, o contrário acontece no aterro, né? O solo, olha, meu volume de aterro é 18 metros cúbicos. Quando eu comprar 18 metros cúbicos de solo, colocar lá e compactar, não vai dar. Vou ter que colocar mais, né? Porque o solo contrai, às vezes tem que umedecer para ele ir assentando, então tem que tomar cuidado com isso. Tem que fazer os cálculos, né, bem certinho. Tá, eu coloquei aqui a equaçãozinha, mas lá em mecânica do solo e obras de terra tem as equações completas, as teorias de empolamento, certinho, né? Mas geralmente, ó, o empolamento para rochas é de 50%, elas aumentam 50% do volume. Para o solo argiloso aumenta 40%, tá vendo? Aumenta muito, aumenta metade, é 18, vai ser 18 mais 9, né? Aumenta muito. Enquanto terra comum é de 25 e solo arenoso seco possui 12, né? Então, o cálculo do volume, né? Volume contraído de aterro e do volume solto de corte, né? Então, volume contraído, volume aterro, tem aqui uma taxa de contração que é tabelada, né? E aqui é a mesma coisa, o empolamento também é tabelado em função do tipo de solo. Tá, então a movimentação de terra tem que ser feita de acordo com o projeto, cuidado com desnível, né? Se eu começar a ter muito desnível, já pensa que você vai ter que provavelmente fazer uma contenção ali, né? Se eu tiver proporção de até 1 para 1, pode ser feito com, né, um antidesnível de terra. O que é isso com 1 para 1? A cada 1 metro que eu desça, né? Deixa eu ligar aqui. Então, um desnível de 1 para 1, né? Seria um triângulo perfeito, assim. Esse aqui não ficou nada perfeito. Pera aí. Seria um triângulo de 45 graus, né, gente? Ó. Seria eu descer aqui, né? A cada 1 metro que eu desço, eu ando 1 metro para frente, né? Seria metade de um quadrado. Então, um triângulo tem 45 graus. Se for 1 para 1, eu ainda posso manter o desnível natural. Se eu tiver uma parede reta, tem que ter contenção, né? E aí, aqui eu vou ter que fazer proteção vegetal, né? Plantar grama, plantar alguma coisa para não ter erosão do talude. Mas se eu tiver uma parede, eu vou ter que ter muro de arrimo, eu vou ter que fazer uma estrutura de contenção, tá? E aí eu posso fazer com pedra gabião telado, concreto armado, concreto lançado, e aí vai depender em conjunto com o sistema de drenagem. Vai depender de como que vai ser, né? Isso aí vai lá de obras de terra, tá? Então, ao realizar cortes, preciso de proteção provisória durante a escavação contra o desmoronamento e evitar impactos com construções ao entorno. Lembre-se disso, vou cortar, tem as escoras certinho para que eu não, né, não ocorra desmoronamento e evitar impactos nas construções ao entorno. Tudo de acordo com a NR 18. É possível evitar 100% dos impactos? Não. Né, um pouco de impacto vai ter, não tem jeito, tá bom?
Então, ligação provisória de água, né? Eu preciso de água de energia para o canteiro funcionar e outras instalações. É necessário ter água potável para o consumo das pessoas, para a higiene pessoal, para a limpeza de ferramenta e para o serviço, fazer concreto, fazer uma argamassa. Eu preciso de tudo isso de ter água, né? A água pode ser obtida por meio da rede pública, se eu estou na cidade, né? A concessionária de abastecimento, tá? Isso é vantajoso em grandes obras, né? Ou eu tô construindo uma rodovia, tô lá no meio do nada, eu preciso de água, e agora? Bom, aí vai ter que ter caminhão-pipa que leva água, né? Ou você vai ter que, por exemplo, pelo menos para água de construção, você pode até tentar caminhão de reaproveitamento de água pluvial, né? Mas a água dos funcionários tem que ser água potável, então você vai ter que levar água, vai ter que ter um caminhão que leva água, tudo certinho, tá bom? Isso acontece muito, né? Obra remota, tô no meio de uma rodovia, na serra, não tem um cano de água lá da companhia de saneamento, né? Então eu vou ter que dar um jeito, tá? A energia é imprescindível, né? Mesmo que eu esteja lá no meio da rodovia, eu tenho que ter. Para iluminação, para higiene pessoal, que a gente vai ver depois, caso tenha chuveiro, funcionamento de máquina, de ferramenta, computador, né, internet, serviços de segurança. Então eu tenho que solicitar a ligação provisória de energia na concessionária, sempre em rede trifásica, tá? Porque a maioria diz que porque eu tenho uma potência alta de consumo, então tem que ser trifásica. Se eu colocar uma rede bifásica ou monofásica, não vai dar conta. Tá, tem que saber as potências dos equipamentos, mas, gente, geralmente pede a trifásica, tá? Porque você vai pedir uma rede, não, ó, bifásica dá, não adianta, tem que ser trifásica, porque eu tenho muita potência, muita coisa ligada ao mesmo tempo, não pode ter, a energia caiu porque eu liguei duas furadeiras de bancada, uma broca e não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso aí não existe, tem que funcionar todo mundo ao mesmo tempo. Sei lá, tem duas betoneiras batendo, tem alguém adensando, tem furadeira, tem solda, tudo ao mesmo tempo a energia cai. Não pode, tem que dar conta. Tá? Se não houver a disponibilidade da concessionária, da obra fora do perímetro urbano, prevê um gerador. Tá? Se eu estou num lugar que realmente não tem jeito ainda por enquanto, pelo menos para começar, então pelo começo da obra eu tenho que ter um gerador. E geralmente, mesmo que tenha a da concessionária, a obra tem um gerador. Porque se acabar a energia no meio de uma densa não tenho o que fazer, eu tenho que adensar, então eu tenho que ter energia, então tem que ter um gerador. Tem certo serviço que não pode parar, principalmente coisa de concreto. Tô lançando um concreto, acaba a energia, não posso mais adensar, não tem mais como adensar com o gerador, vou ter que adensar. E não posso depois, não, quando a energia voltar lá dentro, já pagou o tempo de cura, já foi, não dá mais o que fazer. Tem que quebrar aquela viga e fazer outra. Então geralmente tem gerador, tá? Aí eu já falei, né, de telefone, internet, segurança, isso aí vai depender. Né? Vai depender de onde está o canteiro, de como que vai ser a obra, tá? Uma outra coisa que a gente tem que falar, tapume e placa de obra, né? É... Depende, né? Aí depende da norma da prefeitura, do condomínio, né? Os principais materiais para tapume são o OBS. OBS, quem não conhece, é o famoso, né? Vou falar aqui o nome, muita gente conhece, vou comprar uma placa de madeirite, né? OBS não, OSB, gente, falei errado, perdão. Tô com ABS na cabeça de freio de carro e falei OBS, é OSB. Né, aquela famosa placa de madeira comprensada, né? Ou telha metálica. Telha metálica é difícil porque telha metálica é mais caro, né? Mas geralmente é OSB.
Agora foi engraçado, eu falando ABS e pensando na ABS na cabeça. É USB. Então é uma placa de madeira, né? Que eu faço o fechamento do canteiro. Depende de onde é. Ah, é no centro da cidade? Tem que fechar. Todo lugar tem que ser fechado. Mas tem lugares que eu posso deixar até uma parte aberta, não preciso colocar um portão, depende de como é, né? Mas geralmente é fechado. Se for em condomínio, tem que ser fechado. Eles não gostam que fica, né? Amostra, que tenha bagunça. Então tem que ver tudo isso daí. Tá? Em frente à obra tem que estar a identificação com uma placa com todas as informações sobre a obra, né? Então, descrição do tipo e endereço da obra, proprietário, responsável técnico, né? Respectiva informação de registro nos conselhos e período de execução da obra, tá? Então eu tenho que fazer uma placa. Isso aqui é um exemplo, tá? Não precisa ser assim, não, mas tem que ter a descrição da obra, endereço, nome da construtora, responsável técnico, credo pessoa, a RT dessa obra, número do processo, a licença da obra. Por quê? Pode chegar lá um belo dia um fiscal da prefeitura, né? E falar assim, tá, essa obra tem alvará? Tem. Então aqui onde está a licença, né? Você tira um xerox do alvará, você vai colocar o original lá para depois chover e estragar, né? Tira um xerox do alvará de licenciamento, coloca dentro de um plástico e deixa colado lá na placa. Porque se chover tal, não molha, mas né, vai esbotar, sol quente e tal, mas deixa lá. Né? Porque se a pessoa chegar lá de fora e olhar, às vezes o fiscal nem entra, né? Acontece muito do fiscal aparecer. Eu já vi bastante isso acontecer. O fiscal aparece, ele nunca foi na obra. Às vezes o cara não quer, né, ir lá dentro, e tal. Ele chega lá e olha a placa. A primeira coisa que ele faz. Se a placa tá certinha, aí ele dá uma olhada assim, vê que tá tudo bem, fala, ah, não vou embora. Se ele chega e já não tem placa, já é uma multa aí, né? Aí ele vai entrar lá dentro já procurando sangue, né? Vou procurar coisa aqui pra eu embargar isso aqui. Tá, e não tá errado não, tá? Tem que fazer a placa mesmo, tá? Tá certo. Ao realizar as placas de obras financiadas ou para alguma instituição, pode haver a padronização de dados e formatos. Tem construtora que já tem a placa, né? Aqui eu coloquei uma plaquinha em formato aí quadrado. Tem construtora que coloca placas, coloca um outdoor lá na frente do prédio, né? Então depende do nível do que você está fazendo, de onde você está trabalhando, e tudo mais. Mas é muito importante ter, porque a placa de obra é um ponto de informação sobre a mesma, né? E também tem função de divulgação do seu trabalho. Então, para isso, alguns profissionais criam modelos específicos, né, com logomarca e mais dados de projeto. A placa da obra que vimos agora, né, é uma exigência dos conselhos profissionais de urbanismo do CAL e do CREA, tá? E prefeitura também fala que tem que ter. Então, por exemplo, né, a prefeitura geralmente, além de placa, eles têm algumas coisas, né? O fechamento de obra, o funcionamento dos fluxos de vários, né, dos fluxos vários com regras para locais específicos, containers de bota fora, tem que ver aonde que a prefeitura deixa colocar, tá? Então, cada município tem a sua regra quanto a tudo isso daí. Não tem uma lei que fala assim, olha, tem que ser assim, o caçamba tem que colocar em tal lugar. Não tem, tá? A prefeitura fala assim, você pode fazer X ou você pode fazer Y, depende de onde você tá, né? Deixa eu ver. Vocês têm alguma dúvida? Todo mundo tá quietinho na aula de hoje, tá tudo certo? Só o Gabriel que mandou bom dia, ninguém falou mais nada. Tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, sua empresa foi contratada para executar uma obra de uma grande residência, né, em um condomínio fechado, tá? Que possui seu próprio manual de obras e projetos. É uma situação problema aqui, né? Então, para dar início à obra, seu superior solicitou que você realize um planejamento com a previsão dos serviços iniciais para a implantação desse canteiro de obras, tá bom? Então tá, né? Na verdade, você não vai ter que fazer o canteiro ainda, mostrar, é só uma previsão, tá? Então, em primeiro lugar, leia o projeto. Isso acontece, tá? Você vai ler o projeto, vai entender quais são os serviços necessários nessa obra. Isso é muito importante, falei para vocês na aula passada, né? Se você não sabe o serviço que vão ser executados, você não consegue fazer nada. Então, por exemplo, você sabe que a fundação é sapata. Você tem que ter essa malícia de falar assim, opa, é sapata. Então eu vou ter que ter escavação, eu vou ter que ter isso. Eu crio uma série de etapas. Então sempre que você for fazer, você tem que pegar os materiais, as disciplinas, dar uma olhada. Olha, né, primeira obra, né? É tubulão, é um prédio, tá?
Bom, tem que ter escavação, tem que ter escora, tem que ter X, Y, Z. Então já começa a notar fundação. Tem que ter isso, 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 isso. Com base nisso, eu já começo meio que saber o que que eu vou ter que ter de equipamento, de maquinário, de mão de obra. Eu começo a entender isso. Às vezes você nem precisa passar isso tudo pro seu chefe. Ele nem pediu tudo isso, mas você tem que ter conhecimento disso. Porque a pessoa que tem 20 anos de carreira, ela às vezes nem faz mais isso escrito, nem tem uma tabela, porque ela tá tão acostumada com aquilo que ela bate o olho e fala: ah, tá, precisa disso, 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 disso. Pronto. É automático. Ela tá acostumada, né? Quem não está acostumado vai chegar e vai assustar, né? Ah, eu não sabia isso e aquilo. Então, se organizem, tá? Depois, com o tempo de trabalho, vocês acostumam, aí fica automático também. Tá? Então, verifique o local, as normas do condomínio, se for no condomínio, consulte as normas de um condomínio, sua região, proximidades. A partir da compatibilização desses dados, apresente um relatório. Então, você vai ter que ver, né, o que, que vai ter que ter, quais são os documentos necessários para início da obra no condomínio, né? Verificação, às vezes você tem uma obra com canteiro restrito, e aí mais o vizinho é um terreno baldio. Eu falei para vocês depois, né? E se eu pedir para ele se eu não posso usar? Tem vizinho que deixa. Geralmente é assim. O cara fala: olha, eu quero usar o seu terreno como canteiro. Posso? Pode. A gente depois entrega ele para você nivelado. Pronto. A pessoa quer. Porque se tiver tudo bagunçado, tudo sujo, você vai ter que limpar o canteiro dele e vai ter que nivelar para você fazer o seu canteiro, certo? Então você combina com o cara o seguinte: ó, eu uso seu canteiro, seu terreno como canteiro, depois eu te entrego ele, eu faço corte, faço aterro, limpo e te entrego ele limpinho e nivelado. Quem que não quer? De graça, né? A pessoa às vezes nem vai querer alugar, ela vai falar: não, não, pode usar então, tranquilo, né? Não vai ter problema. Geralmente acontece isso, tá? Porque, ou então a pessoa às vezes pede: ah, vai demorar um ano essa obra, vai tal. Olha, eu deixo desde que você limpe e faça para mim o muro de arrimo do fundo. Tá? Né, já tá construindo a outra, ali você conversa com a pessoa e fala: olha, vai gastar ali um X naquele muro de arrimo, mas é melhor do que pagar o aluguel, ter uma situação. Ah, então tá bom, vai. Faz. Né? Verificação das ligações provisórias, o que que precisa ligar, tudo que a gente falou nessa aula, né? Descrição dos serviços de limpeza, de movimentação de terra, ver na prefeitura se eu posso, onde que eu coloco esse solo que eu tirei, se eu tiver que comprar solo, onde que eu vou pegar esse solo para colocar lá, né? O que que eu faço com esse volume de terra, os entulhos para onde que vai, eu tenho que mandar para uma cooperativa, o que que eu vou fazer com esse entulho, quanto que vai gerar de entulho em média, né? Então, a apresentação do material desse levantamento será utilizado para o fechamento do tapume do canteiro de obras e como será a placa dessa obra. Pronto. Essa é a ideia inicial de serviços iniciais. É entender o que, que eu preciso fazer, levantar tudo isso e ter um plano. Ó, vai precisar de tanto, isso aqui tem que levar para cá, isso aqui tem que fazer isso, ter tudo organizado, tá? Então, pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse, né? Fico aqui para tirar dúvida de vocês, se a gente tem alguma dúvida. Tudo certo, Leonardo? Que bom, né? Então, fico aqui para tirar dúvida de vocês, tá? A gente sempre tem, eu sempre deixo aqui uns 5, 6, 10 minutos finais para dúvidas. Então, caso tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade.
Olha, Gabriel, depende do solo, né? Eu lembro, deixa eu lembrar o nome da norma. Tem uma norma de estabilidade de taludes. Eu quero achar um nome para te falar. Peraí. É a 11.000, eu tô vendo aqui na minha pasta, tá? É a 11.689, né? Que aí eles falam de contenção. Deixa eu mandar aqui para você, peraí. Mandei aqui, né? Então, assim, depende do solo. Tem solo, né, que geralmente você fala contenção durante a escavação, né? É, quando você vai ver isso, muita gente fala assim, geralmente eles tentam fazer com o mais barato que dá, né? O mais comum, se você tem um solo que é perigoso realmente, uma argila que se liquefaz, alguma coisa do tipo, o pessoal costuma usar a placa metálica, só que a placa metálica é um pouco cara, né? Então, às vezes pode ser placa de madeira, mas aí depende. Depende do que a pessoa tem, do que faz e do qual que é o tipo de solo, porque a norma vai te falar, né? Às vezes o material que você quer usar como contenção, ele vai ser, não vai aguentar, né? Mas, falando aqui a grosso modo, a maioria das vezes que eu vi, Gabriel, foi placa metálica mesmo, tá? A não ser que você está falando, é o que eu entendi, só para entender. Você está falando da contenção enquanto está escavando, para segurar e depois, né, fazer realmente a contenção definitiva, né, que eu entendi é isso. Então, geralmente é isso mesmo, placa metálica ou placa de madeira. Ou às vezes o cara não quer gastar dinheiro, sabe? Fica fazer uma contenção que não é a contenção, para depois fazer a contenção. O que que eles fazem? Eles escavam de uma forma que o talude não se desequilibre, descava na proporção de 1 para 1 ali, e aí já faz o muro de contenção que vai ficar, o gabião, o que quer que seja que eu vou fazer, e aí depois eles terminam já com o que vai escavar ali pronto. Não sei se fez sentido, sabe? Porque senão a pessoa vai ter que escavar contendo, depois construir. Então eles já fazem de um jeito que, para evitar ter duas etapas, fazer uma coisa só. Mas todas que eu vi, geralmente é placa prancha metálica mesmo, ou madeira, né? Eu já vi de saneamento que o pessoal coloca escora de madeira com placa de madeira, né? Mas aí depende de qual que é o fator de impulso, se a placa vai aguentar essa tensão e não vai. Mas o que você falou realmente é verdade. Geralmente é metálica ou é placa de madeira. Ah, a proporção 1 para 1, Gabriel, é assim, ó. Peraí. Acho que eu vou pro quadro. Essa proporção 1 para 1, tá? Eu vou deixar bem claro, tá? São professor de mecânica do solo de vocês, vai brigar comigo depois. Ela não é uma regra, uma lei que funciona para todo mundo, para todo tipo de solo. Mas digamos que eu tenho um terreno todo irregular, né? E eu quero deixar ele aqui nesse nível aqui, né? Aí a minha casa vem só até aqui, daqui para cá eu posso deixar. Então o que que eu posso pensar, né? Eu fiz muito alto aqui, só para vocês entenderem. Eu posso pensar em escavar ele numa proporção 1 para 1. O que que isso quer dizer? Para cada 1 metro que eu desça, eu tenho que ter 1 metro na horizontal. Então eu gero esse sentido, um triângulo de 45 graus, né? Então o meu talude ficaria assim, ó, né? Geralmente, taludes que tem essa inclinação de 1 para 1, então 1 para 1 seria isso aqui, né? Quando você vê um talude assim, quer dizer que a cada 1 metrinho que eu desço, eu ando um para cá. Cada um que eu desço, eu ando um para cá. Então gera uma inclinação de 45 graus, né? Como o ângulo de atrito interno das partículas, geralmente, de solo, geralmente ele é maior do que 45, é para aguentar, é para ficar estável. Todo solo é assim? Depende. Ah, é um solo extremamente arenoso. Eu não sei se isso aqui vai aguentar, né? Então você tem que conhecer o solo. Mas, né, geralmente, tá? Grosso modo dizendo aí, regra geral, essa regra aqui de 1 para 1 funciona. E aí você pode deixar, mas deixa assim o solo exposto de maneira nenhuma. Você vai aqui e vai colocar uma manta geotêxtil,
né? Ou você vai colocar um concreto para aspersão aqui, ou você vai ter algum tipo de cobrimento vegetal para proteger isso daí, tá? Alguém perguntou aqui, desculpa que não apareceu, depende do solo, tá bom, Gabriel? Alguém perguntou, professor, com relação a essa tabela do detalhamento das cidades do decorrer da obra, você citou, você mesmo desenvolveu ou adquiriu em algum lugar? Essa tabela, gente, é assim, ela é uma coisa que cada um tem a sua dependendo da obra, né? Então é uma obra de saneamento. O que que tem que ter? Depende. O que que você vai fazer naquele lugar? Qual que é a peculiaridade daquela obra? Então, o que eu sempre recomendo? Que vocês, por isso que eu falo, estuda, guarda os materiais das disciplinas, para vocês conseguirem, né, quando chegar lá na obra, pegar e olhar e falar, olha, fundação. Aí eu pego a norma de fundação, olho e falo, tá, para executar um tubulão tem que fazer isso, 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 isso. Você próprio faz. Porque não adianta eu dar uma tabela pronta para você, porque a sua obra vai ter peculiaridades. O lugar que você tá talvez é um solo diferente, que precisa de uma escora diferente, ou não sei, cada lugar é um lugar. Então, essa coisa de entender os processos é importante para você saber exatamente o que vai acontecer na obra, né? Geralmente, engenheiros aí que têm muito tempo de carreira, eles já têm meio que uma noção, mas eles próprios vão desenvolvendo. Então, cada um tem que ter um arquivo pessoal que você organize tudo isso. Porque às vezes na obra não tem, a construtora não tem, ou você não tem, mas você tem que fazer isso para você conseguir se organizar e executar, tá bom? Se você procurar na internet, talvez você até ache tabela de execução de obra com etapas, né? Uma tabela de um cronograma de execução de obras pelas etapas, talvez você ache, mas vai ser algo bem genérico, né? E aí, dependendo da obra que você pegar, você vai ter que adequar ela para a realidade do que você está fazendo. Tá? Ajuda, eu acho válido porque ajuda. Às vezes é melhor do que sair do zero. Você consegue ter uma ideia, aí você vai vendo o que mais você tem que adicionar ali, né? Uma estrutura analítica de projeto, né? Um PAP, você vê as etapazinhas de cada coisa. A gente vai falar disso depois também, mais para frente, tá? Mas ajuda, é bom, tá? Bom, pessoal, a gente chegou no nosso tempo, a gente encerra por aqui então. Tá? Obrigado pela atenção de vocês, tá? Bons estudos. Qualquer coisa pode mandar no AVA, dúvida, né? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.